Eu sou Kaká Medina, eu sou músico e também produtor audiovisual há mais de 20 anos. Sou membro da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, ALASO, do Dr. Júlio Acosta Navarro. Hoje temos como convidado o nosso amigo André Luiz Martins. André Luiz é bacharel em Direito e também bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense. Ele é especialista em Educação Ambiental e Energias Renováveis e também analista jurídico no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Ele aborda um tema muito interessante, que nós, pesquisadores, dificilmente tivemos essa capacidade de analisar dessa forma. Então ele traz a proposta de legislação no contexto de possível contato extraterrestre. Então, como seria o nosso direito de humanos e o direito dos seres numa questão legislativa? Ele se baseou em nossas leis brasileiras e a partir daí criou essa proposta. Então fique com a gente, acompanhe esse vídeo que está muito interessante. E eu, quando revisei esse artigo que foi de 2011, né, eu fiquei surpreso pela originalidade do assunto, né? Eu vi tu biografia, né, e vi que você é formado em Direito e formado em Física, né? É uma coisa assim que chama atenção, né? Meritório até, né? Não sei se você fez primeiro Direito e depois fez Física, ou foi primeiro fez Física e depois foi Direito, né? Já você nos contará um pouquinho. Ah, sim, sim. Mas a gente resgatou, né? A gente resgatou esse trabalho, né? Pela sua originalidade, né? Principalmente da maneira como você trata isso. Depois percebi que você, eu acho que no número seguinte você colocou um trabalho sobre física, sobre teoria de campos unificados. Aí eu fiquei, nossa, esse André, né? Joga nos dois lados, né? Chuta com as duas pernas. Ah, quem dera, doutor. Bondade sua. Certo. Então, aí por isso te contactei, né? Te escrevi, né? E aqui estamos, né? Como você vê, este é um grupo, né? Que tem já um tempinho, né? Eu quero que você se sinta à vontade aqui, expor, né? Teu trabalho, teu ponto de vista. Tá bom, André? Tá? Seja bem-vindo e fica à vontade, tá bom? É uma honra. Primeiro eu ia perguntar se todos estão me vendo e ouvindo. Perfeitamente, Todos perfeitamente. estão ouvindo, né? Sim, sim. E a tela está disponível para vocês também, a exibição do PowerPoint? Perfeito. Sim. Ah, porque eu sou novato aí no Skype, né? Estou mais acostumado com o Zoom. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do convite do Dr. Júlio. Me sinto bastante honrado de ver um grupo de estudo de ufologia sério. Gostaria também de parabenizar o Fábio pela excelente apresentação e vou pegar assim uma carona no que ele falou, ao mostrar que a ufologia tem um caráter multidisciplinar. E esse caráter multidisciplinar da ufologia, ela faz com que seja difícil estabelecer realmente essa classificação entre científico, religioso, movimento social, etc. Porque essa classificação ela é nossa, não dos nossos prováveis visitantes. Eu gostaria só de confirmar se todos estão me ouvindo, porque eu não estou conseguindo ver nenhum dos companheiros. Sim, estamos ouvindo bem. Perfeitamente. Ah, tá. Ok, então. Pois André, você verifica na parte superior, nas bolinhas, né, quem está com a imagem ou quem está ao vivo, tá? Ah, tá ok. A gente está te acompanhando muito bem. Eu posso, então, verificar aqui nas três bolinhas, é isso? Nas bolinhas acima, isso. Você verifica, quem está ao vivo, aparece o vídeo na bolinha lá em cima.
Daí você vai ver o mais 8 são outras pessoas que estão acompanhando também, tá bom? Ah, ok. É porque eu estou trabalhando com 2 telas. Ah, entendi. Eu estou com 2 telas aqui. Você está com uma pré-apresentação e para a gente tem outra apresentação. Isso. É a que está atual. Talvez isso esteja confundindo vocês, né? Não, não, não. A gente vê a atual. A sua pré-apresentação a gente não tem acesso. Tá ok, então. Fica tranquilo. Então vamos continuando, né? Então, nosso trabalho, essa proposta nesse texto que nós escrevemos em 2011, foi trazer uma reflexão sobre a necessidade de se construir uma legislação. Ô, André, deixa eu fazer um adendo, por favor. Desculpa te interromper. O que a gente está visualizando agora são todos os seus slides. Você precisa clicar com o mouse na tela que está apresentando o slide inteiro, tá? A gente está na tela que está aparecendo. Isso, está passando com o mouse aí. Sim. Clica em cima do seu primeiro slide para ver o que acontece. Do primeiro. Tá. E agora sim, está perfeito. Agora sim. Eu quero um slide de cada vez, não é? Isso mesmo, perfeito. Tá ok. Então, esse trabalho ele é baseado num artigo que nós escrevemos na edição da revista UFO, número 178, de junho de 2011. Então, são praticamente 10 anos, em que tentamos fazer essa reflexão, não é, sobre a necessidade de uma legislação. E como o Fábio falou, a ufologia tem um caráter multidisciplinar. E nós achamos importante escrever sobre as várias facetas da ufologia. Então, já escrevi também, como o Dr. Júlio falou, sobre propulsão de discos voadores, sobre física dos UFOs, mas sempre fora da academia, porque esse é um assunto que tem muito preconceito. Eu diria que nessa questão da unificação entre ciência e religião, eu acho que elas já se uniram em uma coisa: o combate à ufologia. O estudo da ufologia, eu acho que ele apanha de ambos os lados. Ele é visto com ressalva pela academia, pela ciência, é vista com ressalva pela comunidade religiosa, mas essa classificação ela depende de nós e não daqueles que nos visitam. Então, eu trouxe hoje umas questões para reflexão, que estão aí nesse slide. Há ou não extraterrestres visitando o planeta Terra? E quais os impactos jurídicos de sua presença, que é o objetivo desse trabalho? Que relações jurídicas devem vigorar na hipótese de presença de criaturas alienígenas no território nacional? Por quê? Não sendo conhecedor do direito de outros países, eu procurei construir esse trabalho em cima do direito brasileiro. Então, nós temos que pensar, em termos do nosso direito, do direito do Brasil, quais são as relações jurídicas que devem vigorar caso entidades extraterrestres estejam em território nacional. E uma questão que surge sobre isso é: tripulantes de UFOs, eles são sujeitos ou objeto de direito? Vamos pensar sobre isso, não é? Segundo o Código Civil, sujeito de direito é quem é apto a exercer direitos e contrair obrigações na ordem civil. O objeto não são sujeitos de direito. Então, o automóvel é um objeto de direito. Uma pessoa é um sujeito de direito. Agora, o que serão os ufonautas, os tripulantes destas espaçonaves? Como nós vamos tratá-lo? Como sujeitos ou objeto de direito? Essa primeira classificação é fundamental para que não se estabeleçam arbitrariedades. Pois se eu considero algo como um objeto de direito,
em tese, juridicamente, eu posso fazer qualquer coisa com esse objeto, o que nos atenta contra o senso ético e moral. E prosseguindo nessas outras questões para reflexão, será que os princípios constitucionais que estão na Constituição Federal de 1988, da cidadania, do respeito à dignidade da pessoa humana, são extensíveis a essas criaturas extraterrestres? Não é? E, seguindo, a quem pertence a tecnologia adquirida no contato com civilizações extraterrestres? Então, são 5 questões que eu trago hoje para nós refletirmos, né? O aspecto jurídico, quais são as relações que devem vigorar e a quem pertence a tecnologia decorrente desse contato entre seres humanos e extraterrestres. Então, vamos seguindo aqui. E por que nós trazemos essa questão? Porque evidências acumuladas em décadas de pesquisa ufológica levam à constatação que a espécie humana está sendo observada por outras espécies. Por isso é necessário que se estabeleçam regras sociais e jurídicas para quando esse contato se formalizar. Aqui eu queria fazer uma referência ao estudo que eu tive a oportunidade de ler do Dr. Júlio, aquela pesquisa sobre a veracidade, a probabilidade de veracidade dos supostos contatados, em que foram trazidos 12 critérios, 6 subjetivos e 6 objetivos. É um trabalho científico sério que nos mostra que há um grupo de contactados de alta probabilidade de estarem falando a verdade. Então, nós temos que enfrentar isso. Ou seja, essas evidências estão aí. Há muita fraude? Há muita charlatanismo, muita fantasia? Há. Mas se extrairmos os casos de seriedade comprovada, e o trabalho é louvável nesse sentido, o trabalho do Dr. Júlio, por criar um método científico de avaliação baseado em questões estatísticas, e nos traz a lume que realmente há uma quantidade de casos que deve ser tratada com seriedade. Então, nós temos que começar a pensar o quanto antes em como nós vamos ter essas relações jurídicas. Seguindo. Então, nós propusemos que deve haver uma gama mínima de direitos e deveres de extraplanetários. A necessidade de criação de uma legislação, mas essa legislação é para regular as relações individuais e coletivas entre seres humanos e extraterrestres, mas que constitua um arcabouço jurídico de proteção mínima ao direito daquelas criaturas que nos visitam. A gente não sabe ainda por quê. Se é missão de pesquisa, de investigação, mas sem isentá-los totalmente de responsabilidade. Ao mesmo tempo em que nós estabelecemos, nessa proposta, os limites de atuação dos seres humanos e respectivos direitos no trato com os seres extraplanetários. Porque vamos refletir, amigos. A ausência de uma legislação não se sobrepõe ao nosso sentimento ético e moral. Então, por exemplo, assassinar um extraterrestre, submetê-lo a tratamento cruel e degradante. Para nós que temos uma formação ética, moral, muitas vezes derivada até da própria religião e dos princípios cristãos de fraternidade e amor ao próximo, nós não cogitamos disso. Mas, do jeito que a legislação se encontra hoje, ou seja, a inexistência de legislação sobre o assunto,
encontrar uma criatura dessa, seja por um OVNI acidentado, seja por um problema qualquer, e submetê-la a tratamento cruel e degradante, não resulta crime e nem é tipificado no nosso Código Penal. Então, é o que nós falamos aqui. A ausência de legislação não se sobrepõe ao senso ético e moral. A fraternidade entre os povos, ela deve ser expandida para níveis cósmicos. E aqui me permitam trazer um exemplo clássico da ufologia brasileira, em termos de, não de contato de quinto grau, famoso como o da Bianca, do Hermínio, de outros tantos, mas um exemplo de maus tratos a irmãos de outras dimensões ou de outros planetas. A gente não tem certeza ainda da origem dessas criaturas. Mas o caso Varginha, ele é emblemático. Por quê? Ele relata que os seres foram capturados com redes, há relatos de disparo de armas de fogo, transporte em condições consideradas degradantes, até mesmo para animais, falta de assistência médica. E se esse caso, muito pesquisado por um ufólogo mineiro de Uberaba, um advogado chamado Birajara Rodrigues, no ano de 1996, se esse caso realmente viesse a ser comprovado, qual seria o tipo penal que enquadraria os soldados e oficiais que, eventualmente ou porventura, participaram da captura dessas criaturas? Nenhum, porque não há legislação. Alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Estou só seguindo aqui a exposição, eu sei que depois nós abrimos o espaço para perguntas. Só para me certificar da minha conexão, todos estão ouvindo? Sim. Ah, obrigado. Perfeito, está perfeito. Então, dando seguimento, a proposta de projeto de lei, nós propusemos, ele está em anexo até aqui no slide, que foi transcrito na revista UFO, nós propusemos um projeto de lei de caráter protetivo aos extraterrestres. Como nós falamos, baseado em princípios jurídicos do direito brasileiro. Logicamente, nós cremos que uma legislação internacional de caráter mais abrangente deveria ser capitaneada pelas Nações Unidas, num futuro próximo. Mas temos que ter um ponto de partida. E o ponto de partida nosso é a própria legislação brasileira. O texto, o Fábio falou muito bem antes, a ufologia ela é multidisciplinar. Nós vamos ficar batendo cabeça aqui por uma eternidade discutindo se ela é ciência, se ela é religião, seu alcance social, porque, na verdade, é um ramo do conhecimento que se expande por todas as vertentes. Pela vertente filosófica, pela vertente social, pela vertente jurídica, como nós estamos fazendo agora, e pela vertente científica, com a necessidade de trabalho conjunto de físicos, biólogos, médicos, sociólogos, psicólogos, uma série de cientistas. E junto também com as implicações filosóficas nas crenças religiosas. Então, o texto, ele procurou, baseado na nossa biologia, estabelecer uma classificação. Porque imaginemos que a gente encontre um ser de outro planeta, ou que nós não podemos precisar da sua origem, mas certamente não do planeta Terra. Nós temos que estabelecer se esse ser ele é uma entidade biológica vegetal, animal ou humana. E aqui eu me permiti usar o termo
entidade biológica extraterrestre. Para definir, então eu não entrei no mérito de intramarinos, intraterrenos, eu entrei no mérito só realmente daqueles que sejam comprovadamente ou probabilisticamente classificados como fora do nosso planeta. Então, vem o conceito de entidade biológica extraterrestre. E aí o texto divide essas entidades em entidade biológica extraterrestre de origem vegetal, de origem animal e de origem humana. Por que que faz isso? Para poder estabelecer o alcance legislativo para cada uma dessas entidades. Então, quando nós definimos a entidade extraterrestre de origem humana, ou equivalente à humana, nós queremos trazer esta entidade para o mesmo patamar jurídico de direitos do ser humano, conferindo-lhe, pelo menos, na ausência de norma legislativa, o tratamento que se dá ao estrangeiro que ingressa em território nacional. Ou seja, direito à liberdade, direito à propriedade, idade biológica que nós classificaríamos como animal e vegetal, seria aplicável os nossos códigos florestais e os códigos de defesa dos animais que já existem na legislação brasileira. O texto, a proposta, prevê a proibição de tratamento cruel às criaturas extraterrestres capturadas. Segundo a pesquisa do Dr. Birajara, em Varginha, uma espaçonave teria caído naquela região e as entidades estavam nas condições de sobreviventes. Então, a nossa proposta proíbe o tratamento cruel a uma criatura que venha a ser capturada, ou seja, presa. Da mesma forma que um estrangeiro que invade, entra ilegalmente nos Estados Unidos, em outro país, ela pode ser submetida ao regramento jurídico daquele país, detida, mas ela tem que ter um mínimo de tratamento humano, em homenagem até à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. O texto prossegue com a definição de competências. Por quê? Um UFO cai no estado do Rio, no estado de São Paulo. Qual é o tribunal competente? É o Tribunal do Rio? É o Tribunal de São Paulo? Qual o juiz? Qual a autoridade que pode proceder à investigação? Ora, dado a gravidade, a importância do fenômeno UFO, nós acreditamos que a competência deva ser da União, ou seja, a competência federal. Da mesma forma que são as questões mais graves, aquelas capazes de impactar mais de uma unidade da federação. Então, no caso aqui no Brasil, nós temos a Justiça Federal, que processa e julga as causas de interesse da União, que são aquelas causas em que mais de um ente da federação é abrangido. Então, é importante você definir quem é a autoridade para julgar, quem é a autoridade para investigar, e, na ausência de legislação mais específica, aplicar, por analogia, a legislação relativa ao Estatuto dos Estrangeiros. A lei também dispõe sobre uma questão também muito controversa, que é o ingresso de objetos voadores não identificados no espaço aéreo. Então, ela estabelece um regramento. Como seriam esses procedimentos de interceptação? Eu acho que todos que acompanham ufologia conhecem muito bem aquele fenômeno da noite dos UFOs, em que o nosso espaço aéreo foi, de alguma forma, invadido, pelo menos em sinais de radar, por dezenas de objetos voadores não identificados.
o que motivou o deslocamento eu acho que de 5 a 7 aviões de caça da Força Aérea para a interceptação. Você não aciona aeronaves de um sistema de defesa para perseguir sinais de radar sem fundamento, não é? E naquela época foi toda uma comoção, vazou, era o governo José Sarney, vazou para a imprensa, e até hoje a comunidade ufológica luta pela integral desclassificação desses documentos. Pois bem, essa proposta, ela objetiva disciplinar, para que, caso uma aeronave, um objeto voador não identificado, ingresse no espaço aéreo e não seja possível classificá-lo como proveniente de um outro país, de uma outra nação, e ele, por sua característica de voo, não constitua ameaça, que se proíba o abate ou o ataque e interceptação, aconselhando, né, o projeto prevê isso, que essas aeronaves apenas sigam esses objetos não identificados até o ponto em que eles abandonem o território nacional, para evitar realmente uma interceptação indevida. E isso faz parte de uma regra jurídica, porque abater uma aeronave significa matar os seus tripulantes. Então, o projeto também prevê as formas de interceptação justamente para resguardar o direito desses tripulantes. Seguindo, ele também prevê a criação de um órgão consultivo do governo federal, ou seja, um órgão formado por políticos, cientistas, pessoas da comunidade acadêmica, por ufólogos, porque os ufólogos já estão há muitos anos estudando isso, e esse órgão consultivo ia assessorar a presidência da República. E, por fim, o projeto ele também estabelece que é monopólio da União a exploração dessa tecnologia. Por que monopólio da União? Vamos refletir sobre a energia nuclear. A energia nuclear, dadas as suas consequências, não só na produção de armamentos, mas também no perigo do uso das fontes radioativas. Ninguém esquece o que aconteceu em 1987, em Goiânia, com o acidente do Césio 137. Quem administra, quem legisla sobre energia nuclear é a União. Não fica aos estados essa competência, não permanece com os estados essa competência. Então, nós fizemos a proposta que eventual tecnologia adquirida por esse contato, e nós já tivemos a oportunidade de falar em outras publicações da UFO sobre possíveis, né? Eu aqui, como físico, não estou dizendo como eles funcionam, mas apenas especulando, mas possivelmente essas astronaves funcionam com controle do campo gravitacional. Alguma forma de controle de massa gravitacional, em que eles conseguem, com pouco dispêndio de energia, se deslocarem por distâncias interestelares, o que é altamente rejeitado pela comunidade científica. Essas teorias que falam em manipulação de campos gravitacionais ou controle da gravidade são amplamente rejeitadas pela academia, porque elas questionam alguns pontos da teoria da relatividade geral e especial de Einstein. Então, isso também é polêmico. Aí a gente vê como a ufologia tem um grande campo de batalha pela frente. Mas, abstraindo dos nossos preconceitos e das questões, nós podemos ver que, se realmente uma tecnologia desse porte chegar em mãos
de nós terrestres, por exemplo, do controle da gravidade, o impacto econômico e social seria gigantesco. Você não poderia autorizar o uso dessa tecnologia, que envolve um dos maiores PIBs do mundo, que é o PIB decorrente da produção energética, também da extração do petróleo. Você não poderia permitir que essa tecnologia fosse usada do dia para a noite por qualquer um, sob pena de você criar um cataclismo econômico, sem uma transição. Por isso que o projeto ele define como monopólio da União, ou seja, isso tem que ser regulado. Não pode, você pode ter o acesso para o estudo, mas o acesso comercial e econômico tem que realmente ter uma regulação, sob pena de você não executar uma transição e levar ao desemprego e uma quebradeira generalizada. Imaginem vocês que nós vivemos ainda num mundo dominado pelas companhias de petróleo, pelas distribuidoras de energia. Energia barata e energia infindável ainda é um sonho para a humanidade, mas é um pesadelo para as grandes corporações. Então, seguindo. Então, aqui, amigos, nós temos a proposta de projeto de lei. É uma proposta de 18, 19 artigos. Vocês podem ver aí o artigo 1º. Esta lei estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas entre o ser humano e entidades biológicas extraterrestres. E aí, como nós falamos, o que é a entidade biológica extraterrestre? É o ser de natureza biológica, ou que assim possa ser classificado não originário do planeta Terra. Então, nós aqui não estamos falando de intramarinos, extraterrestres, porque se eles fossem realmente descobertos e se manifestassem, sendo da Terra, eles teriam que ser submetidos já à nossa legislação. O artigo 3º, ele faz aquela divisão que eu mencionei: entidade biológica extraterrestre vegetal, animal e humana. Agora, algo muito difícil é você dizer, num conflito de civilizações ou no encontro de civilizações, o que é algo semelhante ao ser humano. Então, vamos seguir aqui. O sistema de classificação definido no artigo anterior, qual o parâmetro dele? Logicamente, as definições mundialmente aceitas pela biologia. Eu tenho que me basear na biologia que nós já conhecemos. Mas para definir esse ser, esse sujeito de direito que poderia realmente ter significância jurídica, que é a entidade biológica extraterrestre humana, o artigo 5º ele menciona o que são indícios de comportamento humano. Eles podem ser avaliados conjunta ou isoladamente. Então, nós iniciamos aqui: habilidade de comunicação com seres da mesma espécie, de modo não rudimentar. Isso é um indício de comportamento humano, um grau de comunicação mais avançada que você possa perceber entre dois seres dessa espécie. Uso de vestimentas, também é um indicativo de comportamento humano. Portabilidade ou manuseio de dispositivos tecnológicos. Demonstração de conhecimentos das leis básicas da natureza. Então, um ser que demonstra, pelas suas atitudes, mesmo que você não consiga estabelecer uma comunicação falada ou telepática, mas que ele demonstre que conhece as leis básicas da natureza pelo modo de se comportar ou pelo modo de operar determinados aparelhos, é um indicativo de natureza humana. E a tentativa de comunicação com a espécie humana, ou seja, quando esse ser, essa entidade,
pratica atos, seja movimentos, seja esses movimentos pelos seus aparelhos, com acender e apagar de luzes, com gesticulações, com demonstrações de natureza de contagem matemática, como comunicação por números, é uma forte evidência de que essa entidade tem comunicação humana. Definida que a entidade tem natureza humana, ela vai ser, então, guindada a esse rol de proteção jurídica. Mas vamos dizer que seja muito difícil estabelecer uma classificação segura. Uma transição entre um comportamento animal e um comportamento humano. Ou seja, aquele estudioso da biologia, aqueles estudiosos do conselho consultivo, digamos, proposto para assessorar o governo, não consegue definir se determinado ser que foi capturado, que foi encontrado, é humano ou não. Então, para resguardar direitos, nós propusemos que, não sendo possível estabelecer uma classificação segura, considere-se a entidade humana. E toda entidade biológica extraterrestre humana é capaz de direitos e deveres de ordem civil. Ou seja, ela é guindada a um rol de proteção jurídica. Também ela, independente do grau de desenvolvimento tecnológico e científico, por desconhecer totalmente a nossa legislação, ela, para fins penais, ela é inimputável. O que significa ser inimputável? Significa não responder penalmente por crimes. Então, por exemplo, ela causa uma lesão corporal, ela não seria imputada penalmente, tá? Mas isso não significa que ela poderia, ao bel prazer, fazer tudo. Porque no nosso direito, aqueles que não são inimputáveis penalmente, como os loucos, os interditados, os desequilibrados, eles ficam sujeitos a medidas de segurança jurídica. Não são presos, não respondem ao crime, mas também não ficam em total liberdade. Ou seja, há uma tentativa de balanceamento de direitos e deveres. Mas eu acho assim que a parte mais importante dessa proposta é o artigo 10. Porque ela está de acordo com o nosso senso de ética, nosso senso de moral, que é do sentimento de fraternidade. Nenhuma entidade biológica extraterrestre será submetida a tratamento cruel, degradante ou privada de sua liberdade de locomoção a pretexto de investigação, pesquisa ou estudo científico de qualquer natureza. Ou seja, a entidade biológica extraterrestre humana não é objeto de direito. Nenhuma relevância de estudo científico, salvaguarda da segurança nacional ou qualquer coisa que possa pretensamente ser invocada justifica o tratamento cruel, degradante ou a privação da liberdade de locomoção para uma entidade que não demonstre ameaça. E a gente não deve pensar em ameaça presumida, mas ameaça real. Se a criatura está, em nosso planeta pacificamente, nós não temos o direito de capturá-la e submetê-la a nenhum tratamento cruel ou degradante. Aí aqui são algumas considerações em relação à mudança no nosso Código Penal, em que nós temos os crimes contra a pessoa. Ao passo que você passa a classificar a entidade biológica humana
extraterrestre como sujeito de direito, então você pode enquadrar que todos aqueles crimes previstos no Código Penal, homicídio, lesão corporal, violência sexual, qualquer um deles poderia ser cometido contra a entidade biológica extraterrestre humana que teria alguma defesa contra eles. Ou seja, o terrestre, o brasileiro que cometesse crime contra uma entidade dessa, uma lesão corporal, uma tortura, ele responderia da mesma forma que responde quando comete contra um outro cidadão brasileiro ou de qualquer parte do mundo. Aí nós falamos aqui que são questões mais atinentes ao direito penal, de circunstâncias atenuantes, quando alguém comete um crime sobre violenta emoção, quando ele não consegue identificar se a entidade biológica é humana, não é? Por exemplo, uma pessoa exerce legítima defesa ao ser atacada por um animal. Vamos dizer que essa entidade extraterrestre biológica humana tenha características de difícil identificação quanto à sua natureza humana ou animal e parta para um ataque à integridade física. Então, isso pode servir como excludente da ilicitude ou mesmo uma circunstância atenuante para aquele agente, aquele cidadão, o nacional, que vier a cometer o crime. Segue o artigo 12, que qualquer pessoa da sociedade pode comunicar à autoridade policial fatos e eventos que envolvam essas entidades que vier a ter conhecimento para fins de investigação. Define a competência do Ministério Público Federal para a defesa desses interesses dessas criaturas, já que elas são inimputáveis. Você tem que ter algum órgão jurídico que faça a defesa dos interesses dela, para que não fique ao bel prazer das autoridades fazer o que quiser com esses seres, sem que eles não tenham uma defesa jurídica. No artigo 14, nós definimos a competência da Justiça Federal para apurar e julgar os casos. No artigo 15, nós mencionamos aquela questão da interceptação aérea, em que compete realmente à Força Aérea Brasileira o monitoramento e acompanhamento dessas aeronaves, ou UFOs, desde o momento em que ela ingressa no território nacional até o momento em que ela deixa o território nacional. E ficando expressamente proibido o emprego de meio hostil quando não demonstrado indícios de ameaça à segurança nacional. Eu acho que todos lembram, né, quem tem um pouco mais de idade, daquela interceptação em 1983 do avião da companhia coreana, que invadiu por equívoco o espaço aéreo soviético. Era um Jumbo, um 747, e esse avião foi interceptado por um caça russo e derrubado com mais de 270 e poucas pessoas dentro. Ele não demonstrava nenhum comportamento hostil, ou seja, era um avião civil totalmente desarmado. Então aquilo foi uma crueldade. Então eu acho que essa proposta de evitar a interceptação aérea, o meio hostil, também tem por finalidade garantir que esse contato, quando ele se formalizar, ele seja feito de uma forma não hostil. Se alguém está nos visitando, nós podemos observar, é o nosso direito, nosso dever observar. Mas empregar meio hostil, quando não demonstrado indício de ameaça à segurança nacional por um objeto voador, realmente é fora de propósito, né? As demais entidades, nós também propusemos a criação do órgão consultivo, artigo 16, estabelecendo quais seriam os seus membros, esse órgão consultivo do governo, da Presidência da República,
constituído pelo presidente, o vice-presidente, presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, os comandantes das 3 Forças Armadas e representante, né, da comunidade ufológica brasileira, um representante cuja seriedade fosse endossada pela comunidade ufológica brasileira, para deliberar sobre as questões envolvendo as entidades biológicas extraterrestres. Finalmente, nós reportamos aquelas entidades biológicas extraterrestres classificáveis como animais e vegetais à Legislação Nacional de Proteção à Fauna e à Flora, que já existe, não é? E abordamos no penúltimo artigo, a competência da União para explorar a tecnologia extraterrestre de qualquer natureza que venha a ter acesso no território nacional. A União fica responsável pelo monopólio e utilização dessa tecnologia. Mas esse monopólio não é um acobertamento. Esse monopólio é a regulação, ou seja, a regulação não impede, aí temos o parágrafo único, que as entidades civis de pesquisa tenham acesso à informação. Por quê? Da mesma forma que a energia nuclear, você tem o monopólio da União no uso e na regulação da energia nuclear, mas as entidades civis de pesquisa, a USP, a UFRJ e outras universidades, elas têm acesso ao estudo sobre energia nuclear. Então, não seria justo que você, tendo uma informação de tal monta, as entidades civis, as universidades, o meio acadêmico não tivesse acesso à informação. O que nós propusemos aqui é que o uso econômico e a disciplina quanto ao emprego desses recursos é que deve ser regulada, não o estudo. Né? Aí nós temos sempre o fecho das leis, que diz quando a lei entrará em vigor. Então, nós fizemos uma proposta de uma vacatio legis, né, de uma vacância legal de 1 ano, porque é uma coisa muito nova. Então, era necessário que o meio jurídico fosse se adaptando a essa legislação para que ela não entrasse em vigor imediatamente. Então, basicamente, é isso, né, o nosso trabalho. Eu me coloco inteiramente à disposição para responder algum questionamento. Parabéns, André, pela tua excelente contribuição, tá? Além de ser muito original, você colocou bastante didática, bastante proficiência, né, na sustentação de tua ideia, né? Eu espero que todo o resto também concorde comigo, né, na valorização de teu trabalho, tá? Eu tenho aqui algumas observações que quisiera fazer, mas se alguém, pessoal, alguém quer tomar a palavra, comentar, levante a mão, tá? Eu passo a palavra, tá? Boa tarde, doutor. Sim. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Tá bom, à vontade, Roberto. Deixa eu só tirar isso aqui, que eu fechei minha câmera. André, parabéns pela iniciativa. Em primeiro lugar, eu acredito que isso é um trabalho muito árduo, muito mesmo, né? Em relação que nós temos aí 2 grandes divisores de água. Primeiro, é a parte que o governo vai tratar qualquer invasão sem que nós tivéssemos qualquer tipo de acesso. É segurança nacional, né? É uma briga intensa que a gente pesquisa, que a gente busca que eles liberem documentos, né? Mas isso eu tenho certeza que não vai ocorrer por esse termo, segurança nacional. Outra parte delicada é em relação à lei, né? A gente coloca isso, publica isso, é lei.
quem que vai agir sobre essas leis? Primeiramente, porque a tecnologia dos extraterrestres é muito grande. Quem que vai conseguir ter alguma ação se alguma regra dessa seja infringida? Quem que vai lá e fala assim, ó, vocês infringiram, fizeram ação aí de uma abdução, trataram mal um ser humano? Quem que vai conseguir atuar nessa lei? Né? Esse é meu primeiro questionamento. Bom, obrigado pela pergunta. Realmente, isso tudo é muito novo. O texto ele faz a proposta dos órgãos que iriam atuar. No caso, o Ministério Público Federal. Agora, a questão da operacionalidade, da efetividade disso, realmente é muito difícil. Mas eu acredito que nós temos que ter um ponto de partida. E um ponto de partida é sempre a criação de uma legislação. Por exemplo, nós aqui já temos legislação na nossa vida diária, várias que não são aplicáveis. Mas nem por isso nós deixamos de construir essa legislação, porque é um ideal a ser perseguido. Então, eu creio que fica a competência do Ministério Público, né? A investigação com a Polícia Federal e a necessidade de conscientização da sociedade como um todo para operacionalizar isso. Mas eu sei que o tema é polêmico e me custou assim bastante tempo quando eu hesitei bastante antes de escrever e publicar, mas eu acho que a gente está aqui para somar, então eu resolvi fazer essa proposta. Perfeito, por isso que eu te dou os parabéns pela iniciativa inicial. Isso não tenha dúvidas, André, que é algo novo. Como eu falo, você está de parabéns, né? Mas a gente vai ter muitas barreiras, infinitas. Muita, com certeza. Principalmente porque as nossas leis atuais, elas não agem corretamente, né? Sobre a sociedade. Infelizmente, a nossa cultura não proporciona isso, né? Muito bem. Carlos, quer fazer algum comentário ou pergunta? Doutor Júlio, eu tenho uma pergunta para o André. Tá. Vocês me ouvem? Sim. Eu estou vendo. Só um minutinho. Sim, ouvimos, Cláudio. O senhor Carlos quer falar primeiro? Tá. O Carlos levantou a mão primeiro. Se ele não tem áudio, eu vou ler o que ele escreveu. A ver, o Carlos escreveu um comentário, uma nota que eu vou ler. Né? Aqui. O Carlos colocou, foi muito pertinente a temática dessa produção. Parabéns, André. Relembro até que isto já foi pauta no concurso de Itamaraty, onde foi questionado aos aplicantes a seguinte premissa: como proceder em caso de invasão alienígena? Salve engano, estive presente na prova de 2019. Se percebe que já há um certo movimento em certos grupos de autoridades nesta linha de sentido. Algum comentário, André? Obrigado aí pela pergunta. Não é? Eu sei que já há outros trabalhos nesse sentido, de um juiz de Santa Catarina, até o doutor Júlio me passou, o Alexandre Piche, né? Em seu livro Direito Espacial. Eu creio que é um assunto que está amadurecendo. Eu acho que naquela época, em 2011, era muito pouco falado e ele veio tomando corpo. Mas eu nem sabia dessa questão da prova do Itamaraty. Fico até feliz que isso tenha sido abordado, porque é sinal que as autoridades estão, de alguma forma, prestando atenção nisso. E a míngua, né, como a gente fala em direito de legislação hoje, porque isso que eu fiz é só uma proposta,
você teria que aplicar a legislação dos estrangeiros, no meu ponto de vista. Então, como proceder numa invasão alienígena em território nacional? Pois bem, é o ingresso de estrangeiro em território nacional de forma não autorizada. Em direito, a gente usa muita analogia para aplicar leis de casos concretos a coisas não previstas na lei. Então, por exemplo, invasão do território por alienígena. Qual a legislação que eu vou usar? Vou usar a legislação do estrangeiro. Vou tratar aquela entidade como um estrangeiro. Porque uma coisa que não se sobrepõe ao nosso sentimento ético e moral. É como eu falei no início do estudo. O nosso sentimento ético e moral, ele deve permear as nossas decisões mais do que a letra fria da lei. E esse sentimento ético e moral nos diz que uma entidade altamente desenvolvida tecnologicamente, mas que não seja sujeito de direito, merece um tratamento humano, merece um tratamento dentro dos princípios das Organizações das Nações Unidas, de 1948. Assim, é o meu ponto de vista. Não, perfeito. Queria fazer um adendo, que eu sei que o Cláudio levantou a mão. Eu queria só falar uma coisinha que é bem interessante, né? Os Estados Unidos demoraram para falar que existem objetos anômalos. Uhum. O nosso amigo a Cláudio aqui, ele é um bombeiro, ele fez uma apresentação. Existe, há muito tempo atrás, que eu não me lembro a data, no manual de Corpo de Bombeiros de atendimento, que fala em caso de invasão alienígena. Peraí, se alienígena não existe, como há 20 anos atrás, existe um manual para que, em caso de invasão alienígena, ocorra alguma coisa. É bem estranho isso, né? É uma contravenção, assim, muito grande. Contravenção não, desculpa, contradição muito grande. É verdade. Na verdade, nós temos uma casuística riquíssima. Riquíssima. E por mais que haja negativa das autoridades, aqueles que compõem essas corporações, bombeiros, polícia, forças armadas, elas são pessoas que presenciaram, muitas delas presenciaram esses fenômenos, como ocorreu na famosa Operação Prato, em 1977, aqui no norte do Brasil, na região do Pará. Então, é preciso fazer alguma coisa. Então, a negativa da ciência, o negacionismo da ciência, o negacionismo da religião, ele não se sobrepõe a fatos. Eu tive a oportunidade, né, de conversar com o falecido Stanton Friedman, que é físico, foi físico, né, falecido. Ele dedicou muitos anos da vida dele ao estudo do caso Roswell. E ele dizia que nos Estados Unidos você condena uma pessoa à morte com 2 testemunhas. E milhares de pessoas falam que foram contactadas, têm implantes no seu corpo, sofrem traumas, e ninguém acredita, ninguém dá credibilidade a essas pessoas. Ora, essa negativa, no meu ponto de vista, ela é orquestrada para encobrir e para trazer ao ridículo essas pessoas. Mas os testemunhos, no direito, eles são forma de convencimento, são elemento de prova. E devem ser bem valorados. Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Muito bem, Cláudio. Quer tomar a palavra? Claro, perfeito. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meus parabéns, André. Excelente, Obrigado. excelente, excelente, fantástico. Hoje tá demais aqui a reunião.
Inclusive, a sintonia tá fantástica também, né? Porque o Roberto, ele leu meus pensamentos. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. O pessoal, Roberto tá me ouvindo? Claro mas... que estou, Claudião. Eu te conheço. Mas eu tive o prazer de apresentar na academia, né? Corpo de Bombeiros e o Fenômeno UFO, no qual eu explanei um protocolo, eu até fiz algumas anotações aqui, que se chama Guia do Bombeiro para o Controle de Desastres. No capítulo 13, se eu não me engano, o segundo manual já, o segundo volume desse guia, no capítulo 13 fala de ataques de inimigo e de potencial OVNI. E na página do mesmo guia, na página 458, fala da ameaça UFO, né? Uma ameaça real. Então, o bombeiro lá que criou esse protocolo, na verdade são dois, mas o PhD, o Sr. William, ele teve interesse em criar esse protocolo na década de 90, quando teve um ataque lá na Califórnia, né? E eles assimilaram com o UFO. Então, a partir desse momento, criou-se uma lei americana para que as pessoas se afastem, se tiver contato com objeto voador não identificado, o mais rápido possível. Se afaste o mais rápido possível sobre a ameaça de contaminação por radiação e que em alguns casos, cita na lei ainda, que em alguns casos houve ataques por raios em cidadãos americanos ou um cidadão ali. Então, essa iniciativa do senhor é muito importante. É extremamente importante, né? A minha pergunta no capítulo 10 que o senhor colocou, que ele tem o estrangeiro extraterrestre, ele tem o livre acesso de locomoção no nosso território. Isso não seria viável colocar em pauta uma possível contaminação biológica, se tratando que ele estaria asseguro por lei a circulação dele? É uma excelente pergunta, principalmente nos tempos de pandemia que nós estamos vivendo, né? O contato extraterrestre pode trazer contaminação biológica? Pode. Então, isso tudo também teria que ser regulado. Mas quando eu falei acho que você falou o artigo 10, não é? Ah, tá. Essa liberdade de locomoção, quando eu digo que ele não pode ser submetido na sua liberdade de locomoção, eu falo mais em captura para prisão, e não a permissão de livre circulação entre nós, humanos, se isso constitui perigo de contágio. Eu acho que em perigo de contágio biológico, como parece que foi relatado em Varginha, onde um soldado morreu de infecção generalizada, é tudo muito nebuloso, né? Eu acho que no caso de perigo biológico, realmente, a liberdade de locomoção ela tem que ser restrita. Mas quando eu falo no texto de lei que nenhum deles pode ser privado de liberdade de locomoção, é no sentido de ser capturado onde ele está e impedido de retornar à sua nave, ao seu lugar de origem. Porque todos os relatos ufológicos que nós temos da casuística não mostram que eles têm interesse em um contato mais direto conosco em nossa sociedade, ou transitar numa grande cidade. Pelo contrário, estão sempre próximos dos seus aparelhos. Não há relatos, pelo menos na casuística que eu conheço, de distanciamento desses seres de suas próprias naves. Então, eu acho que o contágio biológico ele existe, mas não nessa gravidade em que nós vivemos hoje, num contexto de pandemia de coronavírus. Eu não consigo vislumbrar isso, do ET nos ameaçar biologicamente. Mas é possível, é uma coisa que deveria ser
Esse texto ele é só um esboço, um rascunho, mas é uma coisa que poderia ser esmiuçada melhor pelos juristas, com o auxílio da biologia. Perfeito. Você tem razão nesse ponto. Perfeito, André, perfeito. Senhor André, mais uma vez, muito obrigado, viu? Nada. Muito bem, André. Permítame fazer um comentário adicional, André, no sentido de que cuando você coloca principalmente os primeiros artigos sobre entidad biológica extraterrestre, existe, data para transparecer uma preocupação tua, né, como autor desta proposta, de un sentimiento de humanismo, ¿no? De humanismo frente a esta posibilidad. Y voy a citar dos personajes conocidos na ufologia, ¿no? Que podrían, na verdade, interpretar o representar, ¿no? A idea. Primero, o personaje de Clatú, ¿no? Que es o ser extraterrestre no filme O Día que a Terra Parou, de 1954, tem uma versão mais recente também, né? Mas a primeira versão original em branco e negro, O Dia que a Terra Parou, ele, na verdade, na minha variação e de muito, né? Ele é muito mais próxima da verdade, né? E reflete mais um contato de quinto grau autêntico, né? Sim. E, na verdade, até considero pessoalmente, né? Cachorrinho. Considero, né, que dos filmes, da grande gama de filmes de Hollywood sobre extraterrestres que se aproximan ao fenômeno real do contacto, que é complexo, tem uma sequência de filmes, em primeiro lugar, Contactos Inmediatos de Terceiro Grau de Spielberg, de 1977. E em segundo lugar, para mim fica O Dia que a Terra Parou, em sua versão original, junto con el filme Contacto de 1997 con Judy Foster. En ese segundo lugar, fican este filme. Y que yo quiero colocar este personaje Clatú, ¿né? Un extraterrestre que desce la nave no Parque Central de los Estados Unidos, y en algún momento él sai, ¿né? Y até capturado. Él es capturado. Verdade. Clatú, es capturado na força. Y até precisa ser resgatado, ¿né? Pelo robot. Y otro personaje que sería o suposto ET de Varginha, o suposto humanoide, né, de Varginha, que supostamente foi capturado, né, também na força, levado a uma universidade, e algunos acreditan levado a outro país também, né? Então, acredito que nestes dos personajes, né, entre fictícios e supostos, né, que existe esta sensibilidade tua, que acredito, né, é uma coisa de nobreza, eu diria a palavra mais próxima, de nobreza e de humanismo, né? Do bom humanismo, diria, porque nós somos humanos, né, temos várias facetas, né? Isso que me chama a atenção. E agora eu quero, na verdade, até que você vai anotar dentro de suas anotações, né? Porque acredito que você vai continuar trabalhando no seu trabalho, porque o seu trabalho não pode parar aí, né? Não pode parar, ele tem que continuar, na verdade. Está continuando, na verdade. Ele está continuando, com novas colocações, como aquela informação que te passei, que me repassou o notável ufólogo Giorgio Piacenza, que deve estar por aí, né? Que ele foi que me alertou dessa publicação que eu te mandei, né? E o que eu te vou colocar é o seguinte: dentro do paper que você citou, do Final Contact Project, publicado em 2016, na terceira parte final de resultados, na tabela 6, existe uma parte de informações relacionadas aos contactados que foram considerados de alta probabilidade de ser autênticos. E em função das informações recebidas nos casos de contacto auténtico, existe uma variável, um quesito, um tipo de informação que foi extraída dos casos autênticos. E a informação é sobre presença de extraterrestres atualmente na humanidade.
a pergunta, o assunto que foi investigado nos casos autênticos, né, era o que eles decían en esos contactos auténticos de diversas civilizaciones, que decían al respecto. Esos seres, en esos casos, podrían ter dito, digamos así, dos opciones. En cada caso, independientemente, porque fueron varios casos auténticos, podrían ter dito, en un caso una cosa, en otro, podrían dito, oh, não, extraterrestres nunca ficam na Terra, só estão na nave, descem e vão embora. Ou poderiam dizer, nós, os extraterrestres do meu planeta, de minha constelação, etc., etc., podemos ficar, costumamos ficar, né? E a informação consensual, quer dizer que a maioria, quase todos, por decir todos, nos casos auténticos, cuando falan o asunto de extrapresencia de seres extraterrestres, na actualidad, a resposta é positiva. Nós ainda não sabemos e especulamos em que maneira eles estão. Se estão com a memória preservada ou sem a memória preservada, se eles vieram duplicando o corpo, se eles vieram por encarnação, se eles estão andando sem um RG, sem passaporte, todas essas coisas são especulações para nós. Mas o que nós temos como informação objetiva, extraída desse caso, é que esses seres estão presentes. Então, esta informação acho que poderia ser até colocada nos teus trabalhos posteriores, né, que existe uma referência de que esses seres existam, né? Até, na verdade, se pode especular, né, que algunos personajes medio revolucionarios con preocupación social en la sociedad actualmente, de repente, son extraterrestres. Yo costumo citar a Julian Assange, ¿né? Algunos otros revolucionarios también, que de repente podrían ser ellos. Y eso no tengo cómo demostrar, ¿né? Mas só quería te pasar esa información, ¿né? Para acrescentar, ¿né, no teu aperfeiçoamento do teu trabalho. Tá? Eu agradeço bastante. Eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho e vi que essa questão humanista, nos informes passados pelos contatos tidos por altamente prováveis de veracidade, essa questão humanista se destacou, convergiu em vários deles, como a questão do vegetarianismo, do regime social, da preocupação com a natureza. Então, esses contatos de quinto grau, eu acompanho a sua pesquisa nisso, quinto grau, porque houve uma interação positiva entre extraterrestres e humanos. As pessoas chamadas contactadas mudaram de alguma forma a sua visão de mundo, convergindo em determinados princípios. E esses princípios, eles são humanistas, né? São princípios de respeito mútuo, de fraternidade, de respeito à natureza, de instituições sociais mais justas. Então, acho que a nossa obrigação, nós que estamos ainda num patamar civilizatório ainda bastante atrasado em relação, pelo menos tecnologicamente, a esses seres, de também construir essa questão do ponto de vista humanista, né? Para outorgar a esses seres os direitos que nós achamos éticos e morais para nós. E com vista também ao futuro, porque haverá um futuro em que nós conseguiremos construir nossas próprias naves e seremos nós os extraterrestres em outros mundos. Então, será que nós vamos ter o direito de repetir todas as barbáries que aconteceram na colonização das Américas, da África? É uma coisa para nós refletirmos, né? Ou seja, o humanismo ele tem que estar presente numa sociedade que se diga civilizada. Detenha a tecnologia que ela detiver, o humanismo e o respeito pelo próximo, ele tem que sempre falar mais alto. É o meu ponto de vista, né?
Deixa eu fazer só um adendo, André. A parte de humanista, sim, né? O ser humano, apesar de tudo, uma boa parte, ou uma grande maioria, tem respeito, né? Ele respeita o ser humano, ele respeita os animais. Uma outra parte, não. Eu acredito muito, se a gente fazer uma analogia dos filmes de Hollywood, a gente tem tanto filme de ET bom, como um filme de ET ruim. É verdade. Sabe? Então, para se construir uma força espacial em defesa, eu acho que da mesma forma a gente corre muito risco, né? Se a gente pegar o exemplo, como o senhor falou, né? A extinção dos índios, a extinção dos maias e astecas, né? Um deles, né? Eu falei um pouco mais, um deles sumiu, mas o outro, os espanhóis mataram. Né? A gente corre esse risco, né? O cavalo de Troia pode acontecer, é um risco possível. Chega uma nave, sou do bem em tudo, eles preparam os caminhos, vem e extermina o ser humano. Né? É um assunto delicado, é estranho, mas é delicado. E é possível. É possível. Né? Eu brinco com os meus amigos de grupo que se eu tiver fazendo um trabalho em campo, pouso uma nave, eu não vou sair correndo e chegar perto da nave, não. Eu vou me resguardar. Eu vou ficar numa área segura, porque eu não sei o ser que está dentro da nave. Tem uma passagem, né, que é do Chico Xavier, né, que o ser chegou, não chegou perto do carro, o mentor falou, mentaliza, reza para Deus, que não seres iluminados, né, e ele abduziu a vaca, né. Então, naquele momento, houve um risco do ser humano. Então, eu acho que a gente é possível que isso ocorra. É um assunto que, se a gente começar a conversar aqui, nós vamos até amanhã. Pode ter certeza disso. Mas existe esse risco também. Né? E as autoridades, bem como o Cláudio comentou, né, eles têm esses protocolos. É que nós aqui, nós não temos acesso a essa parte de segurança nacional. Né? Eles estão bem à frente da gente, né, com suas pesquisas, com tudo. E, olha, é um fato de se pensar, é um fato da gente se cuidar, com certeza, porque a vida não passa, né? O yin e yang, né? O mal está contido e o bem está contido. Eu acho que isso é universal, realmente, né? E os filmes talvez atrapalham, né, um pouco, mas nos alerta. É um risco possível, é um risco iminente. A gente pode ter certeza disso. Eu concordo. O risco existe. Existe um livro que me impressionou bastante, que é o Perigo Alienígena no Brasil, do Bob Pratt, em que ele relata ocorrências realmente não amistosas, de populações rurais totalmente ameaçadas, aterrorizadas, feridas, machucadas, tratadas realmente como objeto de pesquisa. Né? Eu acho que a gama do fenômeno ufológico é tão grande que a gente tem que saber que nem todos os contatos são amistosos. Por isso que eu acho que é importante uma proposta de legislação para regular isso. Mas nós estamos só no começo, né? Como você disse, temos muita batalha aí pela frente, muita resistência. Como eu falei no início do trabalho, eu acho que a ciência e a religião se uniram contra a ufologia, porque nesse ponto nós encontramos resistência tanto da comunidade religiosa, com poucas exceções, e muita resistência da comunidade científica. É muito difícil levar esse assunto para a academia, como é difícil levar esse assunto também para as igrejas. Então, esse ponto a gente tem como exemplo, né? Temos hoje em dia, né, a energia limpa, né? E aqui no Brasil ainda se fala-se de pré-sal, né? Isso aí, com certeza, é dinheiro. E a gente sabe que essa batalha é a mais difícil nossa, pode ter certeza. A batalha pela energia realmente é uma batalha de cunho econômico. E aí mexe com muitos interesses. Muito bem, André.
Pessoal, alguém mais que queira fazer algum comentário, alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Então, vamos a dar vamos a fechar nossa jornada de hoje, sábado, tá? Agradecendo aos palestrantes, Fábio e André, né? Por essas excelentes apresentações. Nossa próxima atividade deve ser na sexta-feira, às 20 horas, né? Um programa inédito no nosso canal, que a gente coloca alguns temas selecionados, tá? E avisaremos da próxima reunião assim de estudos também. Muito obrigado a todos, então, pela sua presença. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram como é complexo tanto o contato extraterrestre como a nossa convivência com esses seres? Viram como é importante ter essa questão de direito, de convivência entre nós e seres de outros planetas? Vamos continuar pensando assim, quem sabe futuramente não colocamos isso em prática, não é verdade? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com quem gosta desse tema da ufologia. Isso vai ajudar muito o nosso canal Lazo a continuar produzindo conteúdo para quem é interessado nessa ufologia científica que tanto gostamos de pesquisar e compartilhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.